Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande poder estarmos aqui mais uma vez para, juntamente, nós compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é um alimento para nossas vidas. A Palavra de Deus, ela é aquilo que nós necessitamos para a edificação da nossa vida em termos de leitura. E nós devemos sempre estar lendo a Palavra de Deus, sempre estudando a Palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos a direção para o caminho certo, é a direção para a nossa conduta certa. E hoje eu gostaria de meditar com vocês no texto do Velho Testamento, no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 12 a 17. Nossa mensagem hoje vai estar no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 12 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: Ó Senhor meu Deus, meu Santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. O Senhor puseste este povo para juízo? Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade? Porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Traria os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? O adversário levanta a todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas, e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Oremos. Grandioso e eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, ó Pai, de poder estar aqui esta noite, ó Deus, para compartilhar a mensagem da Tua Palavra, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, eu quero neste momento, meu Pai, mais uma vez rogar a Deus, pedir ao Senhor, ó Pai, que através do Teu Santo Espírito Santo, meu Pai, o Senhor possa estar conduzindo a Tua Palavra aos corações, às mentes das pessoas, ó Deus, que estiver ouvindo esta mensagem. Não eu, meu Deus, mas a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo que opera, o Teu Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Que Ele opere em cada vida nesta noite, através da Tua santa e bendita Palavra. E eu oro ao Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o livro de Abacuque, ele traz uma mensagem de início. Nós podemos ver no início, quando o profeta Abacuque, ele está levantando uma queixa diante de Deus, porque em Judá está acontecendo muitos fatos que deixam o profeta Abacuque agoniado, preocupado. E ele reclama das injustiças sociais que está acontecendo ali na nação de Judá. No capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, é bem claro quando ele chega e clama para Deus: olha, Senhor, não escutarás, até quando clamarei não escutarás? E aí ele começa a discorrer a situação da nação de Judá: violência, destruição, o litígio, a contenda, isso se está comum. E ele diz também: a justiça está pervertida. Então ele está aqui preocupado, ele está aqui aflito com a situação da sua nação, a nação de Judá. E aí nós vemos em seguida que Deus responde ao profeta de uma forma bem misteriosa e de uma forma que talvez nós não conseguimos entender. Mas Deus tem as maneiras de responder
e as maneiras de trabalhar da maneira dele. Aí no versículo 5 até o versículo 11, Deus responde para o profeta: olha, vede entre as nações e olhai, e maravilhai e vos admirai, porque realiza em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, uma nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ou seja, Deus está aqui descrevendo que ele vai levantar uma nação ímpia, uma nação sem o temor dele, para fazer justiça ao seu povo ali de Judá. E o profeta, meus irmãos, no contexto agora que nós acabamos de ler, o profeta, ele entra em um drama. Ele entra num drama de preocupação. Ele entra num drama, talvez, de desespero. Mas mesmo assim, diante desse desespero, o profeta ainda crê, acredita que Deus, ele está sob o controle, que Deus é soberano. Aqui, meus irmãos, nessa perícope que nós acabamos de ler, que vai do versículo 12 a 17, essa perícope, ou seja, essa unidade textual, meus irmãos, o profeta Abacuque, que ele se fortalece na reafirmação da sua fé. Ele aqui mesmo sabendo dessa situação, mas ele fortalece a sua fé no Senhor. E é bem claro quando ele diz: Deus é eterno. Ele diz também: nós não morreremos. E ele volta a dizer novamente: ó rocha. Ele ainda crê que Deus é eterno, que Deus está no controle e que Deus é a rocha inabalável que está sob o controle de todas as coisas. E assim nós vemos que, mesmo vivendo circunstâncias dramáticas, o profeta se fortalece naquele que é a nossa rocha, a nossa firmeza. Mesmo vendo drama, mesmo vendo a situação, mesmo sabendo que Deus enviaria uma nação corrupta, uma nação feroz, uma nação que não teria piedade do povo de Judá, mas mesmo assim o profeta fortalece a sua fé. O profeta ainda crê que Deus é a rocha inabalável e que Deus está no controle. E fundamentado neste texto, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte assunto: Deus, a rocha inabalável. Este é o assunto do qual nós vamos discorrer dentro desta unidade, dentro desse texto. Deus, a rocha inabalável. Meus queridos e amados irmãos, de início nós podemos dizer que Deus, a rocha inabalável, ele é o refúgio permanente dos que confiam nele. Deus é o refúgio permanente de todo aquele que confia nele. Vejamos o versículo 12 do texto que diz: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Meus queridos e amados irmãos, aqui o profeta reafirma sua fé em Deus, expressando: ó Senhor meu Deus, por acaso não existe desde a eternidade? Meus queridos, aqui Abacuque lembrou-se que é Deus quem conduz a história. O comando da história não está nas mãos das maiores potências mundiais, mas está nas mãos de Deus soberano, o Supremo, e nada foge do seu controle. Ele é o refúgio permanente de todos que confiam nele. Abacuque entende aqui, meus queridos, que a história está no controle das mãos de Deus, que Deus é soberano sobre a história, que Deus é soberano sobre toda a humanidade. Então ele tem esse entendimento aqui que ele diz: ó Senhor, meu Deus, por acaso não existe desde a eternidade? Ou seja, tu és o Deus eterno. Tu és o Deus que já livrou esta nação, que colocou essa nação na terra prometida. O Senhor tirou do Egito. O Senhor conduziu esta nação.
Então, meus irmãos, ele entende aqui o profeta Abacuque que é Deus quem conduz a história. O comando da história não está nas mãos das maiores potências mundiais, mas nas mãos do Deus soberano. É Deus que controla. Grandes potências caíram diante da soberania de Deus, como eu disse na mensagem passada. Nós vimos o rei Nabucodonosor dobrar-se diante de Deus. Nós vimos também lá atrás Faraó dobrando-se diante do poder de Deus. E nós vemos também grandes potências dobrando diante do poder de Deus, porque Ele é soberano. Ele é o Deus que está acima de tudo, está acima de todos. Olha, meus irmãos, somente Deus tem o poder absoluto. Somente Deus tem o poder ilimitado. Somente Deus é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso refúgio permanente. O salmista Davi disse lá atrás: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha segurança. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então, Deus, a rocha inabalável, a rocha da nossa segurança, Ele é o refúgio permanente dos que confiam nele. Meus queridos e amados irmãos, além do mais, meus irmãos, Deus, a rocha inabalável, o Deus que conhece a fraqueza do seu povo. Deus conhece a fraqueza do seu povo. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece os nossos temores. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, meus irmãos, Deus, a rocha inabalável, o Deus que conhece a fraqueza do seu povo. Vejamos os versículos 13 e 14 do texto que nós lemos. Versículo 13 diz: Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Trataria os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? Meus amados irmãos, o profeta Abacuque, depois de apresentar seu caso, tomando como base a santidade de Deus, ele argumenta sobre a fragilidade do seu povo. E o argumento do profeta é: como era possível Deus permitir que seu povo fraco fosse invadido por uma nação tão impiedosa e cruel? Mas Deus estava disciplinando o seu povo. A disciplina não era para o destruir, mas para restaurá-los, porque o povo da aliança de Deus jamais será destruído. Deus estava ali disciplinando o seu povo. Deus não ia destruir o seu povo. Deus simplesmente estava tratando do seu povo. Esta é a maneira. Deus tem maneiras de nos tratarmos. Talvez nós achamos esquisitas as maneiras que Deus trata com nós, mas é a maneira dele. Ele é soberano. Ele é o Deus que trata da maneira que ele bem vê que deve ser tratada as situações. Então o profeta Abacuque aqui, ele depois de apresentar o seu caso, tomando como base a santidade de Deus, ele argumenta a fragilidade do seu povo. Eu vejo que o profeta ali está preocupado. Eu vejo que o profeta ali deve passar pela sua mente: meu Deus, ali tem crianças de peito, crianças nos braços, anciões já velhos, jovens com futuros pela frente, uma nação promissora. E de repente ele pensa na invasão de um inimigo terrorista como era os babilônios, e ele imagina a situação. Mas ele entende que Deus está enviando essa nação, não é uma nação para destruir o seu povo, mas é para disciplinar o seu povo. Era para restaurá-lo. Para quê? Por quê? Porque o povo da aliança de Deus jamais será destruído. Deus fez uma aliança com aquele povo. Por mais que aquele povo não estava cumprindo da sua parte a sua aliança com Deus, mas Deus é fiel com o seu nome, com a sua aliança e com a sua promessa. E Deus cumpre. E a palavra de Deus diz que se nós permanecermos infiéis, Deus permanece fiel. Então, meus queridos, meus irmãos, as nações se levantam e caem, mas Deus permanece para sempre. Ele é eterno. É por isso que nada pode destruir o povo de Deus. Por quê? Porque Abacuque fala: ó eterno, ó rocha. E você pode observar que uma rocha chove, venta,
dá temporais, mas aquela rocha sempre está ali. E Deus é uma rocha eterna, inabalável. Deus, ele vive para sempre, ele permanece para sempre. É por isso que nada pode destruir o povo de Deus. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é protegida, porque essa igreja foi uma igreja fundada na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental da igreja. Então Deus é a rocha inabalável, é o povo de Judá poderia confiar que Deus estaria ali protegendo. Então o profeta Abacuque entende isso, e o profeta Abacuque agora passa a entender que Deus está tratando com seu povo para um futuro melhor para a nação. Além do mais, meus queridos, Deus, a rocha inabalável, e diante dele o ímpio não prevalecerá. Diante de Deus, o homem poderoso, o homem famoso, políticos, reinos, diante desta rocha inabalável, poder nenhum prevalecerá. Olha o que diz os versículos 15 a 17 do texto. Versículo 15 começa dizendo: o adversário levanta a todos com anzol, apanha-os na sua rede, e o ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. O versículo 16 diz: por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. E o versículo 17: por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Meus queridos, a preocupação do profeta Abacuque era com a marcha irresistível dos babilônios. Sua preocupação era: será que esse povo cruel continuaria matando impiedosamente sem uma intervenção de Deus? A pergunta é essa: será que essa nação rebelde, será até quando eles iriam matando, destruindo nações, destruindo muitos povos? Até quando? Será que alguém não iria deter essa nação, esse povo cruel? Não. A resposta de Deus ao clamor de Abacuque aponta não para o prevalecimento do ímpio, mas para a sua derrota e a falência dos seus propósitos. Não, Abacuque. Eu sou Deus soberano. O prevalecimento do ímpio, a potência do ímpio, a força do ímpio diante de Deus é como uma árvore frondosa que hoje está verde, mas amanhã ela pode estar seca e sem as folhas. Porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele está sob o controle de todas as coisas. Deus a rocha inabalável, e diante dele o ímpio não prevalecerá. O ímpio pode ter alguma prevalência por um tempo, o ímpio pode até progredir por um determinado tempo, mas ele está sob o controle da soberania de Deus. Olha, meus queridos, ainda que o mundo ao seu redor esteja em ruínas, permaneça firme na fé, permaneça crendo na providência divina, pois o nosso Deus nunca nos abandona. Fique tranquilo. Por mais que a circunstância esteja dramática, como estava para o profeta Abacuque, por mais que a circunstância para você esteja talvez como uma falta de luz no fim do túnel, mas Deus está presente. Continue crendo na providência divina, pois o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. Ele é fiel. E por Ele ser fiel com Ele mesmo, Ele cuida de nós. Ele cuida dos seus filhos. Porque Ele é o Deus, a rocha inabalável. Ele é a nossa segurança. Ele está firme. E Ele é a nossa firmeza. Se somos firmes e estamos firmes, porque Deus é a nossa firmeza. Então o profeta Abacuque entende isso. O prevalecimento do ímpio não demorará, porque a sua derrota e a sua falência estão breves a acontecer. Abacuque entende que a resposta de Deus ao clamor de Abacuque aponta não para o prevalecimento do ímpio, mas para a sua derrota e a falência dos seus propósitos. Deus é maior do que tudo e do que todos.
Basta confiarmos. Meus queridos irmãos, Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade. Em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Nada acontece fora dos propósitos de Deus. No seu tempo, Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, no seu tempo, da sua maneira, para o bem da sua igreja e para o louvor da sua glória. Ele faz tudo para o nosso bem. Ele faz tudo para o bem da sua igreja. É o que nós podemos lembrar aqui das palavras do apóstolo Paulo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós precisamos fazer, meus amados, é confiar plenamente em Deus e descansarmos nele, pois Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Eu gostaria de orar com você neste momento. Ó Deus eterno, ó Deus querido. Ó Pai, a Tua palavra é linda, maravilhosa e confortante, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que apesar, meu Pai, de todos os dramas da vida, eu sei, meu Pai, que apesar dos momentos que nós também estamos vivendo no meu país, na minha pátria, o Brasil, Tu és soberano. Tu, Deus, é eterno. Ó Deus, Tu está vivo e ativo sobre o controle de toda a situação. Tu és a rocha. Tu és nossa rocha, nossa segurança e o nosso socorro bem presente, meu Pai. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Esta palavra que nos traz conforto, que nos mostra que nós temos um Deus que é um Deus que está sob o controle, que é um Deus que podemos passar qualquer crise que vier, mas o Senhor está no controle, na soberania, está conduzindo o Teu povo e continuará conduzindo o Teu povo. Continuará conduzindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, continuará sendo conduzida, meu Deus. Ó Pai querido, ó Pai amado, eu peço ao Senhor, meu Deus, que através do Teu Espírito Santo maravilhoso, meu Pai, que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador, oh meu Pai, eu peço ao Senhor, que através dele o Senhor venha consolar neste momento, meu Deus, os corações aflitos, meu Pai. Pai, olha pela minha pátria, o meu Brasil, olha, meu Deus, pelos Teus santos, meu Deus, neste momento, e dê força, ó Pai, através do Teu Espírito Santo nos consola, nos conforta e não nos deixe esquecer que o Senhor está na condução e que, ó Deus, ó Pai, tudo tem um propósito, nada acontece fora dos propósitos do Senhor. Eu sei que o Senhor tem sempre algo de melhor para os Teus filhos. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra, meu Deus, enviada pelo Teu Espírito Santo aos corações, possa servir de conforto, alegria e paz. E nós glorificamos ao Senhor, meu Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida, ó Deus, dos Teus servos aqui presentes nesta noite. Irmão João, irmã Paula, também pelo Teu servo Daniel, que trouxe a palavra esta noite, e pelo nosso pastor Viviano Alves. Ó Deus, obrigado pela Tua igreja, meu Pai. Eu oro ao Senhor, meu Pai, agradecido e alegre pela Tua palavra, em nome do meu santo, do meu Senhor, do meu Salvador, o meu querido Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. É em nome dele que eu te oro. Amém, amém e amém.